Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Bom, o negócio é o seguinte, hoje eu venho para tratar de um assunto que vocês já podem ter visto ou não, depende do professor, tem professor que gosta de dar, tem professor que não gosta, mas hoje já não tem como passar reto, batido, sem aparecer isso aqui no vestibular. Ainda não cai muito, mas assim, é sempre legal a gente saber e não é das coisas mais difíceis do mundo. Só vai mexer um pouquinho com a nossa cabeça em relação a pô, já tem um conhecimento disso aqui que está enraizado, beleza? Então, toma cuidado. Primeira coisa, a gente vai ver definições de ácido e base. Definições de ácido e base a gente já conhece algumas. Ou melhor, a gente conhece uma e tem essas duas. A que a gente conhece era a definição de Arrhenius. Lembra Arrhenius? O cara que estudou tudo, basicamente. E a definição de Arrhenius falava o quê? Falava que ácido era toda a espécie que formava H+, e base era toda espécie que formava OH-. Lembra disso? Então isso era o que Arrhenius nos falava. Então quer dizer que eu não tenho uma base que não tenha OH-. Qualquer coisa que não tenha não é base. Ácido é obrigatório ser H+, senão não vai ser. Então assim, dá umas limitações. Para isso que a gente vai estudar Bronsted-Lowry e Lewis. Então são outras duas definições, tem mais definições, mas são as três mais importantes em relação a ácido e base. Então vamos lá, o que é ácido e base para Bronsted-Lowry? Ácido é uma espécie que é doadora de H+. Pô, então, parecido. Só que lembra que Lewis falava do H+ em solução. Então lembra que isso aqui, ó, tá ligado à água. Ele fala que em água liberava H+, em água liberava o H-. Aqui é só você doar o H+ para outro composto. E a base é o receptor de H+. Ou seja, eu preciso de alguém para doar H+, e preciso de alguém para receber. Não necessariamente mais preciso do OH-. Quer um exemplo? Ó, se eu fizer o HBr mais, por exemplo, o NH3. Galera, qual que é o detalhe aqui? Eu posso simplesmente pegar esse H e doar aqui. Se vocês olharem, isso aqui vai ficar como, ó? Isso aqui vai ficar como Br-, ou seja, ele perdeu o H e o NH3 vai ficar NH4+. Beleza? NH4+. Eu tinha o H no HBr, ele doa para o NH4. Então vai ficar o NH4+, ele doou o H+ dele. Então, ó, só para deixar escritinho bonitinho. Como ele vai fazer essa doação desse cara aqui para cá? Por que eu estou mudando de lugar? Porque eu quero escrever uma coisa. Se ele vai trocar de lugar, ele é chamado de ácido de Bronsted-Lowry. O NH3 é chamado de base de Bronsted-Lowry. E aí vem o detalhe. Essa reação ela pode acontecer o quê? Ó? Olha o que eu vou fazer. Paguei um detalhezinho aqui, pode acontecer a volta. Então eu posso ter a ida e a volta, eu posso ter um equilíbrio. Geralmente tem equilíbrio com vários desses. Ácido acético forma equilíbrio com acetato e por aí vai. Ácido, base. A reação de volta, pensa assim, o NH4+ doa esse hidrogênio aqui, ó, pro Br, que tá menos, e forma o HBr. Então eu posso afirmar que sempre que eu tiver um ácido e uma base, os caras contrários do outro lado da reação vai ser igual. Ou melhor, o Br estava aqui como ácido, aqui ele vira uma base, porque ele vai receber de volta esse H+. O NH4 vai ser um ácido. Só que daí tem um nome em especial.
Se aqui ele é ácido, aqui ele é uma base conjugada. Se aqui ele é uma base, aqui ele é um ácido conjugado. Beleza? Então, ó, resumo. Para Bronsted Lore, eu tenho ácido e base. Um doa, um recebe um próton H+. Tranquilo? Só que eu tenho ácido e base do lado dos reagentes, do lado dos produtos é ao contrário. O que era ácido vira base, o que era base vira ácido. E o conjugado, certo? Tem coisas que eu posso afirmar, por exemplo, um ácido é forte se ele tiver a sua base conjugada fraca. Se eu tivesse um ácido fraco, eu teria uma base conjugada forte. Então sempre fazendo esse balanço. Se o primeiro é mais fraco, o segundo é mais forte. Se o primeiro é mais forte, o segundo é mais fraco. Se eu tiver uma base forte, eu tenho um ácido conjugado fraco. E por aí vai. Beleza? Por fim, teoria de Lewis. Teoria de Lewis sobre ácido, ó como muda o detalhe. Ácido é uma espécie receptora de par de elétron. Ó a base, espécie doadora de par de elétron. Lembra o famoso Champs. Certo? Antes, eu só queria fazer uma obs com vocês aqui em cima que ficou faltando, que era sobre isso. Se eu tenho um ácido conjugado forte, então ó, eu tenho um ácido conjugado forte, eu tenho uma base fraca e vice-versa. Beleza? Só continuando. Exemplo. Exemplo desse de baixo é mais complicado. Queria ressaltar a vocês que talvez outros livros tragam esse mesmo exemplo de cima como exemplo de baixo. Só que assim, eu não gosto, não no sentido que não sirva de exemplo, mas que a ideia é trazer um exemplo no Lewis que seja só para Lewis. Se eu trouxer um exemplo de Bronsted, com certeza Lewis explica esse exemplo com um par de elétron. Só que não é característico só de Lewis, beleza? Todos os exemplos de ácido de Arrhenius, Bronsted explica, Lewis explica nas suas teorias, certo? Só que a gente busca exemplos que sejam adeptos àquela teoria apenas. Então, por exemplo, esse exemplo de Bronsted não serve para Lewis, porque não tem OH-. E eu vou fazer um exemplo para Lewis que não serve para Bronsted, certo? Então, vou pegar exemplo. Vou fazer aqui embaixo, ó. BH3 mais NH3. Galera, isso aqui, presta atenção. Olha o parzinho de elétron do N aqui, ó. Olha o que ele faz. Ataca o boro. Ele ataca o boro. Se eu tenho um par de elétron sendo atacando, ele está sendo doado. Beleza? Então, ó, doador de par de elétron, base. Então eu tenho um NH3 sendo uma base de Lewis. Se o boro ele está recebendo o par de elétron, ele é um ácido de Lewis. E olha que estranho que é esse composto aqui. Ele é o BH3, ele forma uma ligação com o NH3. Dá para ver a doideira que é? Ou seja, só une. Ah, mas pode? Pode. É uma espécie que é exemplo só do Lewis. Tranquilo? Então, quando ele une isso aqui, pode ser tranquilamente. A ideia é, se tem alguém doando um par de elétron que estava livre e alguém está recebendo, não tem conversa, certo?
Aqui na OBS só vai mudar um detalhe, que se eu tenho um ácido, do outro lado eu tenho uma base de Lewis. Se eu tenho uma base, do outro lado eu tenho um ácido de Lewis, ou seja, e vice-versa. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem. Estou lá no grupo, a hora que vocês precisarem, certo? Continuem em casa, se cuidem, beleza? E isso é o que eu tinha para hoje. Beijo no coração de vocês, até a próxima.